Muito boas noites, senhoras e senhores. Boa noite. Estamos chegando nesta noite de quarta-feira hoje. Quarta-feira. Pois é, daqui a pouquinho já estamos em 2024. Acaba o ano, a gente nem sabe que dia que é. Não, não mesmo. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, Ney, o que teremos para falar hoje de bom? Feliz Natal, próspero ano novo. 24 vai ser melhor. Isso. Muita paz e luz. Não, 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 não. Não, eu vou apresentar a ideia do custo da viagem, é isso? Isso aí, é isso. A princípio é essa, Relacionado. esse é o nosso tema. E você vai apresentar o País Basco, é isso? A princípio essa é a minha função. Tá, Estamos aguardando mais um pouquinho. tá bom. Vamos ver se, vamos ver se a gente espera mais um pouquinho. O Cara, aí não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Você está na Latitudes ainda, Alexandre? Olha aqui. Tô vendo o fundo, Aqui, ó. Quem não conhece ainda? Já foi Eu todo já mundo embora, né? conheço. Você já conhece, Salete? Eu já. Você veio aqui do clube, né? Aham. Ficou Tá muito bonito? bonito. Tá Ficou bonito? lindo. Para quem Parabéns. não conhece, vocês estão todos convidados para visitar o novo auditório da Latitudes. Olha que bonito, ó, estou aqui no auditório. Lindo. Auditório Estúdios Latitudes. Viajou conosco. Tá bonito mesmo. Não ficou? Eu tive lá. Tá E bonito. confortável. Não É. tá? Tá Eu tô, confortável. tô tentando convencer o Pão D da gente fazer um curso dele aqui, mas por enquanto tá difícil. O menino é muito, muito ocupado, esse menino. Você tá em Campinas, Salete? Eu tô Tá? em casa. É. O Sérgio está escondido aqui. Eles veem a O gente quê? lá. Ei, Olha ele Ah lá, escondido lá no fundo, o é. Sérgio está Agora eu escondido. vi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem com você? Prazer em ouvi-lo e vê-lo. Prazer é meu. Tudo bem. Olha a Gabi e o Ricardo aí. olha só. Tá? Muito bem, fechando o ano, né? Pelo Pois menos é. para mim. A Núria tá aí também. Tuíra Prueta. Oi. Ai, ai, pifou. Pão D, vamos fazer o seguinte. Vamos falar da ETA, né? Não Isso. necessariamente hoje, mas faz parte do Era. curso. Primeira aula. Ai, pifou aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente já colocar no tema. Todos vendo? Sim. Muito bem. Eu Emocionador, cara. acho que a gente pode começar, né? Uhum. Começar. Pondé, então vamos fazer o seguinte. Eu acho que a primeira fala eu vou deixar com você para falar exatamente disto, né? Do porquê nós escolhemos este tema para a viagem, o que que você está imaginando a gente abordar durante a viagem, por que País Basco e o que que ele tem a ver com identidade, nacionalismo e comunidade europeia. Bom, então, boa tarde oficialmente, boa noite. Prazer em revê-los, quem eu já conheço, né, que é quase todo mundo, né? Obrigado, Alexandre, pelo convite. Então, o tema, a ideia da viagem está diretamente ligada ao tema, e quem foi à Irlanda vai lembrar, né? Mas não é que a viagem é a continuação da Irlanda, óbvio que não.
Vai lembrar que eu dizia logo no começo que eu havia escolhido a Irlanda porque a Irlanda era uma espécie de teatro, último teatro das guerras religiosas na Europa, certo? Quem estava lá vai lembrar disso. E que lá você ainda encontra essa tensão no ar, e que é uma espécie de resto de um movimento que devastou a Europa, que foram as guerras religiosas entre os cristãos, de diferentes denominações, né? Católicos e de vários protestantes. A relação, a primeira aula, eu estou aqui com o plano do curso na mão, a primeira aula que eu coloquei, pelo menos por enquanto, um título do tipo Por que viemos ao País Basco para discutir nacionalismo na Europa, porque o País Basco ele é um território historicamente marcado por conflito nacionalista até hoje, apesar de que a partir de 2011 a ETA, para quem não lembra ou não conhece, né, a organização que não nasceu terrorista, mas que se transformou num grupo extremamente ativo na Espanha, né? Ela nasceu oficialmente em 1958, né? E ela oficialmente acabou em 2011. Datas oficiais, assim. É claro que essas coisas não são assim, né? Mas esse é, grosso modo, o período de ação dela. E eu pensei em a gente ir ao País Basco, porque é lindo, porque nós vamos ter a chance de conversar com gente que viveu essa história, né? Que viveu esse conflito cultural, que vive até hoje, né? E que serve, portanto, assim como a Irlanda não serviu para palco das guerras religiosas, o País Basco não servirá de palco para pensar o tema do nacionalismo versus comunidade europeia, né? Então, por isso que o título está Identidade, Nacionalismo e Comunidade Europeia, País Basco, né? A gente vai começar discutindo especificamente o caso do País Basco, né? E dentro dessa discussão nós vamos ter que falar, trazer a lembrança ou ao conhecimento daqueles que não lembram o que significou a ETA na Espanha, né? Todas as mortes e violência, tanto fora do País Basco quanto dentro. Assim, falando do País Basco, assim, talvez alguém aqui não tenha clareza da geografia. O País Basco está lá na Espanha, que a gente pode chamar assim, no topo da Espanha, encostado nos Pirineus, aí o mapa, né? Encostado nos Pirineus. Ele tem a maior parte dele na Espanha e uma menor parte na França. A parte da Espanha é, foi e é altamente industrializada, principalmente Bilbao. A da França não é industrializada, é muito rural. A da Espanha também, mas a Espanha, a industrialização de Bilbao e da região ao redor de Bilbao foi fundamental para o estouro da ETA, inclusive, né? Porque o que acontece é que ao longo dos anos 50 e 60, quando começa essa industrialização, muitos espanhóis vão para dentro do País Basco buscar emprego, né? E isso é uma espécie de gatilho, porque esses espanhóis que iam para dentro do País Basco procurar emprego eram uma espécie de refugiados de então, próprios espanhóis, né? Que entravam no País Basco, uma região historicamente bem fechada, com língua específica, cultura específica, católicos, mas com uma tradição pagã muito forte, né, dentro do País Basco, que inclusive gerou muita atividade da Inquisição e tal. Então, no primeiro momento, a gente vai ver como que funcionou historicamente esse conflito e como ele é significativo, né, como uma espécie assim de pequeno laboratório em que é muito claro que os bascos se relacionavam com os outros espanhóis no território basco, naquele momento, como refugiado, que vinha procurar emprego, vinha procurar trabalho numa região que era mais rica do que o resto da Espanha, com a exceção da Catalunha, mas que era mais rica do que o resto da Espanha em termos industriais e, portanto, sofria uma invasão, e essa invasão significava invasão, inclusive, de costumes, né? Durante muito tempo, desde o período anterior ao Franco, né? A Guerra Civil Espanhola, que, como todo mundo sabe, o País Basco sofreu bastante na mão dos fascistas, né?
eles tinham uma certa autonomia, comunidade autônoma, como falam na Espanha, e eles tinham uma autonomia assim, bastante significativa de funcionamento interno, né? Que a monarquia espanhola dava. A República foi muito breve antes do fascismo, né? E tanto que, quando estoura a Guerra Civil, o movimento basco ele fica entre aderir aos republicanos, por um lado, ou aderir ao Franco e às forças fascistas, porque uma parte do movimento nacionalista basco era bastante conservador em costumes, né? Muito reativo ao contato com grupos que fosse estrangeiro ao universo basco, não estamos falando de espanhol em geral, não, né? Mas, no final das contas, os bascos acabaram aderindo aos republicanos, né? Guernica, todo mundo conhece essa história, aderindo aos republicanos e foram pesadamente bombardeados, destruídos pelas forças fascistas, e o governo fascista, então, do Franco, reprimiu a autonomia que os bascos tinham conseguido durante a monarquia, né? E isso daí, então, a partir já de meados dos anos 50, começa, então, a surgir o movimento reativo a essa repressão da cultura basca, da língua basca, dos fóruns, como eles falavam, de governo autônomo, em grande medida, do País Basco, né? E isso acabou, com o aumento da imigração, como eu falava, de espanhóis não bascos, isso acabou botando gás no movimento separatista. Você tinha o Partido Nacional Basco, e quando a ETA surge, a partir de um movimento de estudantes e de jovens, ela vai acabando migrando para o que se chamava na época luta armada, né? E daí vai se transformar, né, no grande movimento que a gente conheceu e abalou bastante a Espanha. E até hoje é significativo, né? Dentro do País Basco, digamos assim, essa irritação contra o pertencimento ao país, Espanha como um todo. Tem um indicativo para localizar. Isso daí eu estou dando uma breve toque de por onde a gente vai entrar, porque nós vamos para discutir no final a comunidade europeia, né? Nós vamos fazer um caminho para isso, né? E eu lembro bem que o François Mitterrand, aquele presidente da França, socialista, quando a comunidade europeia estava engateando, ele falou uma frase que fez muito sucesso na Europa na época, que é a comunidade europeia ou a guerra. Uma das razões da comunidade europeia foi, no seu nascimento, né, ainda é, a tentativa de barrar a violência que se instalou na Europa nacionalista a partir das guerras napoleônicas no século XIX, né? Depois de todas as guerras que a gente conhece, no meio delas, as duas grandes guerras, né, que a Europa viveu e que devastou a Europa, como todo mundo sabe, e a comunidade europeia, então, surgiu como a tentativa de se estabelecer um ordenamento político, jurídico e econômico que diminuísse o impacto dos nacionalismos dentro do espaço territorial europeu, né? E os nacionalismos vistos sempre como um elemento produtor de violência e atrito. O conceito de identidade, né, que nós vamos discutir em alguma das aulas, está no título do curso. O conceito de identidade é um conceito bastante beligerante, né? Historicamente beligerante. A gente lembra, alguns de nós vai lembrar com certeza o problema nos Balcãs, né, nos anos 90, né? A gente pode lembrar também todo o conflito ao redor das fronteiras oestes da Rússia, certo? Isso que a gente está vendo agora, né? E então, o surgimento das identidades nacionais, o cruzamento entre política, etnia e cultura, o conceito de nação na Europa, foi bastante explosivo e gerou muita instabilidade dentro da Europa. Então, a comunidade europeia é, entre outras coisas, uma tentativa de organização política, econômica e social que impeça, né, conflitos entre as nações europeias.
Hoje, isso é uma coisa que provavelmente quem corre atrás de passaporte europeu, quem viaja pela Europa, principalmente os mais jovens, não tem a mínima noção que esse foi uma das principais razões da criação da Comunidade Europeia, né? É por isso que a gente vai chegar nisso lá, depois de 6 aulas, né? Mas no meio disso, a minha ideia é discutir algumas formas de organização política que existiam dentro da Europa, e algumas delas se espalhou para fora da Europa, como a mais famosa dela, de certa forma, que foi o Império Romano, né, antigo. Mas antes da gente falar da organização política, social e econômica, que foram os grandes impérios, e que alguns deles impulsionaram, empurraram a Europa para conflitos até a Primeira Guerra Mundial, que destruiu muito. O famoso Império Austro-Húngaro foi destruído na Primeira Guerra Mundial, como todo mundo sabe, né? Então, a gente vê um resquício muito claro. Talvez a gente pudesse fazer esse curso na Ucrânia, mas como eu acho que o Alexandre não ia concordar com a ideia, né? Mas toda aquela região que fez parte do Império Russo e que muitos russos continuam achando que faz parte, significa que a Rússia continua não entendendo a noção de nacionalidade como um conceito que sustenta uma autonomia política, né? Isso tudo nos ajuda a perceber que as coisas não são nunca óbvias como a gente pensa que elas são. Principalmente nas últimas décadas, que a gente viveu uma razoável tranquilidade no mundo, tranquilidade essa que depois da pandemia tem começado a fazer água, né? As tensões começam a crescer de novo, né? O caso do Oriente Médio é claramente um conflito relacionado à nacionalidade e ordenamento político, né? Identidade, nação, no caso também religião, né? E ordenamento político, né? Portanto, os ordenamentos políticos não são evidentes, nem são eternos, nem são necessariamente contínuos, né? Bom, então a primeira parada, uma coisa que, né, vocês vão receber, aqueles que forem fazer o curso e forem viajar com a gente, vão receber, claro, uma indicação, mas que quem se interessar em não conhecer já pode partir para essa indicação, que é uma série no Netflix chamada Pátria, tá? Que é baseada num livro chamado Pátria, de um escritor basco-espanhol radicado na Alemanha, que saiu do País Basco no meio do período mais conflituoso e acabou indo morar na Alemanha, Fernando Aramburu. Está lá pelos 65 anos de idade, 64 anos de idade agora. E esse livro, Pátria, que ganhou prêmios, virou série da HBO, está aí no menu da HBO, acho que da Amazon Prime também se acessa a série, 10 episódios, né, uma adaptação do romance, que mostra como a ETA impactou a vida dos bascos, especificamente, né? Como ela dividiu amizades, dividiu famílias, como a adesão apaixonada à ETA que a população basca tinha, ao contrário do que muita gente acredita, inclusive os próprios bascos franceses, né, normalmente visto como menos beligerantes do que os espanhóis, né, também ajudavam a ETA, né? E essa série Pátria, ela mostra, é claro que tem lá os personagens fictícios, né? Não é que é uma história real, mas é uma história que mostra como funcionava, inclusive, o mecanismo de arrecadação de renda que a ETA tinha e que caía sobre a cabeça justamente dos industriais ricos do País Basco, né? Que inclusive eram acusados de dar emprego para estrangeiros, leia-se, espanhóis não bascos, portugueses também, né? E que, portanto, deveriam colaborar com a ETA como, inclusive, uma forma de, digamos assim, de reparação por eles terem dado espaço para a recepção de estrangeiros, entre aspas, dentro do País Basco. E o livro vai partir justamente de um caso específico, que você descobre logo no começo, e também logo no começo da série, que é o assassinato de um industrial basco na Espanha,
no País Basco espanhol, né? E toda a polícia, as famílias, como o funcionamento da ETA vai dividir opiniões, uma polarização terrível entre aqueles que apoiavam e aqueles que não apoiavam. Vale dizer que mesmo o clero basco, em grande medida apoiava as atividades da ETA, né? Apoiava, né? Abertamente, inclusive nos púlpitos, era uma coisa assim sabida, né? Bom, então eu recomendo essa série Pátria para quem se interessar. Bom, a nossa segunda parada vai ser a discussão de ordenamento político-social na pré-história. Por quê? Porque o País Basco é um lugar, há relatos, né, cultura oral, indícios de que esse povo, que ninguém sabe dizer de onde veio, né, é uma incógnita, fala uma língua completamente estranha às outras línguas europeias, ninguém sabe a origem dela, ninguém sabe de onde veio esse povo, de certa forma, né, se instalou ali e viveu ali na borda dos Pirineus, né, entre o mar e os Pirineus ali, e viveu fechado durante muito tempo, isolado do resto do território francês e espanhol, né, e que, portanto, criou toda essa cultura e essa identidade muito forte, e isso desde ali já existe ocupação desde o Neolítico, né? Se esse povo neolítico que ali estava são os bascos ou não, isso depende das narrativas. É claro que os nacionalistas vão dizer que já eram os bascos que estavam ali, né? Ocupando o espaço desde o neolítico. Então a gente vai fazer uma parada para discutir organização política e social na pré-história, né? Eu sei que tem gente que morreu de vontade de ter feito nossa viagem à pré-história na França em 2016. Tem aí pelo menos uma pequena degustação de uma discussão sobre ordenamento político-social na pré-história. Com quem eu estou falando, ela sabe muito bem de que eu estou falando dela, né? Que queria estar na Espanha e não pôde estar, na França e não pôde estar. Bom, o nosso terceiro encontro é já falar dos impérios, né? Como que os impérios, digamos assim, qual é o princípio político-filosófico da organização imperial que dominou a humanidade durante muito tempo, né? No caso da Europa, como eu dizia, dominou grande parte da Europa até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? A própria Segunda Guerra Mundial pode ser vista do ponto de vista alemão, pode não, era vista do ponto de vista alemão como a reconstrução de um novo império. Essa era a intenção, né? O controle total da Europa para construir um império, assim como Napoleão também tinha essa intenção, né? Então, a ideia de império que dominou a maior parte da história da humanidade, né? Hoje, o candidato a império é os Estados Unidos, mas, como diz o Neil Ferguson, aquele historiador escocês, os Estados Unidos é um império envergonhado. Ele não tem coragem. O último império que foi império mesmo foi o Império Britânico, que praticou e teve sucesso durante muito tempo dessa lógica do império, que é uma imposição, né, de um grupo social e político e econômico muito mais forte, que, inclusive, submete o ordenamento político local a eles, que era o mesmo método que os romanos faziam, né, muito o mesmo método que os mongóis fizeram na Rússia medieval, quando dominaram a Rússia como parte do Império Mongol, né? Então a gente vai ter um momento que nós vamos discutir isso. Na realidade, uma discussão em eixo histórico, né? Nós vamos perseguir aí o eixo histórico. Bom, depois eu chamei a quarta aula de um encontro entre o território geográfico, né? Território geográfico, etnicidade e a política. O nascimento da noção de identidade nacional na Europa. Quando essa ideia, né, que os bascos vão dizer que eles têm desde sempre, né, mas essa ideia de uma nacionalidade como sendo aquilo que determina o ordenamento político. Então, e não tem nada de óbvio, hein? É uma ideia que ganhou força na Europa a partir do século XIX. Hein? As primeiras guerras, que a gente pode dizer que são guerras nacionais, que a gente pode dizer que era um exército nacional, é o exército napoleônico, La Grande Armée, da França, né?
que tinha a intenção de transformar a Europa na França, né, no Império Francês, com todo o ideário lá da Revolução Francesa, e, portanto, até ontem, os europeus entendiam que a forma do império, ou seja, a dissociação entre etnicidade, território geográfico e ordenamento político maior, a dissociação era absolutamente óbvia e natural, né? Que a ideia de identidade nacional não significava nada do ponto de vista do ordenamento político, ou mesmo econômico, né? Toda vez que a gente pensa esses temas políticos do ponto de vista filosófico e histórico, a gente descola do óbvio no qual a gente vive. Aquilo que na filosofia se chama senso comum, que a minha professora Olgária, na USP, chamava de viver no mundo em que ele parece a você um mar calmo de evidências. Né? Você tem lá suas 3 e 4 ideias, e você acha que o mundo é, de fato, aquelas 3 e 4 ideias, e melhor do que isso, sempre foi. Né? E, se não sempre foi, agora está claramente melhor, e nós não corremos risco nenhum de ter esse ordenamento fraturado de algum modo, né? Ou perdido de algum modo. Está tudo seguro, está tudo ganho, está tudo controlado. Bom, no nosso quinto encontro, aí nós vamos falar da relação mesmo entre nacionalismo, identidade e violência, né? Nós vamos nos debruçar sobre o conceito de identidade. O conceito de identidade, ele carrega em si uma dinâmica de violência, sempre carregou, né? Não tem nada a ver com o nosso tema especificamente, tem a ver no sentido de que os bascos sempre foram conhecidos e acusados de serem bastante racistas, né? E recusarem qualquer mistura e qualquer aproximação com outros espanhóis que não fossem eles mesmos bascos, né? Mas o conceito de identidade tem um tema hoje, quando a gente fala de identidade, provavelmente muitos de vocês pensam nisso, identidade de gênero, né? É um tema que está aí na praça. Identitarismo, conflitos identitários, políticas identitárias, teorias identitárias. Está até no mundo corporativo isso. O mundo corporativo também está tomado por isso, né? Cada vez mais. E muitos de vocês, muitos de nós, seguramente percebem que há uma dinâmica violenta em toda essa dinâmica identitária, né? Uma violência implícita. E não é por acaso, é porque o conceito de identidade, ele trabalha, logicamente, a gente vai discutir isso, ele trabalha logicamente como uma operação que é a seguinte: eu e o outro. Quanto mais eu sou eu, menos eu sou o outro. Quanto mais eu garanto que eu sou o que eu sou, mais eu garanto que eu não sou aquilo que o outro é, certo? Quando você coloca no meio disso noções como opressão, exclusão, subalternização, né? Toda a discussão colonial hoje em dia que está aí na praça, desde a guerra de Israel e Hamas, né? Esse tema voltou à tona, esse debate sobre a opressão colonial, né? Que é uma forma de ler o Oriente Médio, resultado do Império Britânico e Francês, depois que ganham a guerra da Turquia, né, e tomam conta de tudo ali, começam a dividir as regiões ao bel prazer, não só Israel, dividem tudo, né? Não só Israel. Então, assim, portanto, identidade enseja violência, né? É um conceito que ele é problemático, né? Se você pega sociólogos como o espanhol Manuel Castells, né? Teve inclusive aqui no Brasil, nos anos 90, comecinho dos anos 2000, fez um Roda Viva na TV Cultura. Pega o Manuel Castells, ele vai falar lá que os mecanismos de construção de identidade, agora estou citando ele, ou são através de um movimento de uma identidade muito poderosa que submete todas as outras, que é o caso das identidades imperiais, né? São muito poderosas e submetem as outras, que é o caso da submissão, por exemplo, a países como o Brasil à identidade americana de uma forma que chega a ser quase obscena nas últimas décadas, né? Quase obscena, o modo como o Brasil está submetido à identidade americana, seja à direita ou à esquerda, não tem escapatória, né? O que acontece lá a gente replica aqui, de outra forma, mas é o mesmo movimento.
Então, Castells vai dizer que existe o processo de construção de identidade a partir de uma entidade que se torna completamente assimétrica em relação às outras, as submete completamente, né? Depois você tem movimentos de construção de identidades que são movimentos reativos ao que se chama hoje de identidades coloniais, né? Então, tem gente que vai fazer associação entre identidade homoafetiva oprimida e identidade colonial heteroafetiva ou heterossexual, né? Quando você ouve alguém falar, talvez um filho, uma neta, sei lá, heteronormatividade, né? Significa que a sociedade está submetida à identidade heterossexual como normatização das relações, né? E que a identidade homossexual ou homoafetiva, como é politicamente correto agora de se falar, ela é, então, uma identidade que é oprimida, que não tem espaço, que está submetida à normatividade heterossexual. Esse é o conflito de identidades. O Castells vai dizer, isso ele já fala desde o final do século XX, né? Ele já apontava isso, desde o final do século XX, começo do século XXI, de que o século XXI, pelo menos o começo, seria dominado por conflitos identitários, né? Como de fato vem acontecendo. Se pensava que as identidades nacionais teriam desaparecido, os conflitos de identidade nacional, mas isso não é tão óbvio assim, né? Inclusive na Europa e inclusive no País Basco, que o conflito continua latente, apesar que não a violência armada como existia, mas continua sendo uma temperatura alta que continua dividindo a população, né? Bom, então a gente vai fazer esse passeio pelo conceito de identidade, né? Faltou um, né? São três. Estava citando o Castells fala de grandes tipos de identidade. O terceiro é um tipo de identidade que nasce a partir de uma definição ideológica dessa identidade. O exemplo que ele dá muito claramente é o exemplo do feminismo, né? A ideia de mulher como uma identidade completamente à parte da humanidade, ou seja, dos homens. E a ideia é que a identidade masculina sempre foi imperial sobre a identidade feminina, determinando a submissão das mulheres à normatividade masculina da sociedade, né? Então, Castells vai falar que, a partir do século XX, começam a aparecer identidades descoladas de nação, né? Criando outras dinâmicas identitárias, mas continua sendo uma dinâmica que gera violência, gera atrito político, gera conflito, como a gente sabe, né? Bom, e aí, no último encontro, nós vamos falar um pouco de política da Comunidade Europeia, de projeto da Comunidade Europeia, né? E quando eu falo isso, não estou falando do efêmero do jornal, né? Falando do projeto, né? Qual é o projeto político, o que está embaixo dele, né? Que é um dos pilares é justamente a contenção das identidades nacionais europeias, compreendidas como motor de conflitos, guerras e empobrecimento econômico. A ideia de que o Império Europeu, certo? O Império Europeu produzirá mais riqueza para os próprios europeus do que o ordenamento das nacionalidades locais produziram. Na realidade, teriam produzido mais guerra do que qualquer outra coisa. A Inglaterra, que é o berço do capitalismo, que enriqueceu antes de todo mundo, no sentido capitalista, até hoje continua desconfiada da Comunidade Europeia, como todo mundo sabe, aliás, achando que ela não precisa da Comunidade Europeia, porque, inclusive, ela inventou o capitalismo, ficou milionária, construiu um império, apesar que hoje não é bem assim, né? Mas existe esse resto da identidade britânica que é bastante resistente à submissão ou à subsunção, né, da identidade britânica à identidade europeia como um todo. Então, o projeto europeu é um projeto de construção de um império europeu, certo? Que não seria dominado por ninguém, alguns acham que é dominado pela Alemanha, mas que não seria, em tese, dominado por ninguém, teria uma estrutura democrática, né? Uma moeda única, né? E que isso estabilizaria uma Europa que não conseguiu se estabilizar desde a queda do Império Romano, né? Passou por inúmeras guerras e conflitos, que não eram nacionais ainda, porque na Idade Média os conflitos eram guerra de senhores feudais,
e de latifundiários, não eram nações exatamente, apesar que a gente fala da Guerra de 100 anos entre França e Inglaterra, a nobreza, a realeza inglesa era toda francesa, né? Falava francês, né? Era francesa, inclusive parte dela significativa, como Eleanor d'Aquitaine, né? Seu filho João Sem Terra, né? Seu filho Ricardo Coração de Leão, eram todos franceses. E estão enterrados na França, apesar que era realeza inglesa, né? E entrou em guerra com a França, querendo engolir também parte daquilo que a gente chama território da França hoje, né? Bom, então esse é um voo rápido sobre o que a gente vai fazer, né? Nesse curso, nessa viagem, que é usar, como a gente fez na Irlanda, usar um local específico que tem tudo a ver com o assunto para a gente ampliar a discussão em termos europeus, especificamente, como também foi, né, da outra vez. E como isso impacta o mundo que a gente vive, impacta as discussões geopolíticas, né? Apesar de que, às vezes, a única coisa que a gente fica na cabeça quando fala em comunidade europeia é o passaporte europeu, para poder entrar na Europa e sair quando quiser. Obrigado, é isso aí, Alexandre. Maravilha, Pondé. Fascinante o tema, fascinante essa discussão a partir de um modelo de uma discussão local, ampliando isso para uma conversa muito mais, enfim, que se relaciona com o mundo inteiro, né? E a maior parte de nós aqui temos, de alguma forma, relação com a Europa, seja os nossos ancestrais, seja os nossos passaportes ou, enfim, isso está presente. Quer dizer, a gente viaja para a Europa com frequência, isso faz parte, e é interessantíssimo entender do ponto de vista político e não econômico, né? Porque a gente sempre fala Sim. muito economia, comunidade econômica europeia. Então, quando a gente entra na parte política, que é isso, né? Vamos nos aturar ao invés de nos destruir, é bem Mais ou menos interessante. isso. É bem interessante. Muito bem, vamos falar um pouquinho então do roteiro, o que que a gente planejou aqui para essa viagem. Opa, vamos lá. Bom, então estamos falando dessa parte que é conhecida como País Basco, 90% dele ocupado dentro da Espanha, 10% na parte francesa, não é um território autônomo, é um território demarcado culturalmente, vamos dizer assim, né, que tem as suas raízes, como o Pondé falou, de língua que não tem relação com nenhuma outra língua, né? Não tem nada a ver com anglo-saxão, com germânico, nada a ver, saiu da pré-história, como ele mesmo comentou. E esses são alguns dos lugares que nós iremos visitar ao longo dessa viagem. É uma viagem que começa numa quarta-feira à noite, então a gente sai no dia 10 de abril, São Paulo para uma das capitais europeias, e de lá a gente vai para Bilbao. Então, a nossa primeira parte começa nesta região aqui de Bilbao e Guecho. Guecho é onde a gente vai ficar, na verdade, do lado de Bilbao. A gente vai primeiro explorar essa parte oeste do País Basco e depois a gente vai em direção à parte francesa, à parte leste. Primeiro dia, então, chegada em Bilbao e a gente vai direto para Guecho. No segundo dia, a gente visita a cidade de Bilbao, a gente passa o dia na cidade de Bilbao e, e aqui algumas dos lugares que a gente vai. Guecho é uma cidade pequena, também industrial, como o Pondé falou, que foi ocupado, teve essa ocupação industrial nessa parte norte da Espanha. E por que que a gente escolheu Guecho e não Bilbao? Primeiro porque por conta do hotel. Aqui acabou, a gente vai falar mais no final, acabou de abrir um novíssimo hotel, que é melhor do que qualquer outro hotel de Bilbao. Em Bilbao você tem hotéis de negócios, né? Tem um Radisson, tem um Barceló, tem, enfim, nada que fosse muito atraente do ponto de vista, enfim, de acomodação bacana para ficar. E aqui a gente sai um pouco da cidade grande, vai para uma cidade menor, mas rapidamente a gente se desloca para qualquer um dos lugares. Bilbao a gente visita o centro histórico, né, o Casco Viejo, conhece um pouquinho dessa região, vai ter opções de uma alimentação maravilhosa lá. Aliás, esse é um dos pontos altos da viagem. Para quem gosta
de gastronomia. Toda essa região, inclusive San Sebastián, que é outro lugar que nós iremos ficar, é considerado uma das mecas da gastronomia. E high-low, né? Quer dizer, tanto os Michelins, super Michelins que tem por lá, como você tem comida de rua, comida de restaurantes normais que são de altíssimo padrão. Eu acho que se tem três polos hoje no mundo que a gente fala desse tipo de gastronomia, um deles é San Sebastián, com certeza, outro é Lima e outro é Tóquio. Acho que são os três grandes centros que a gente fala hoje desse misto de grandes restaurantes com uma comida de rua muito de altíssimo padrão. A gente visita também o Museu Guggenheim, em Bilbao. É uma de nossas visitas que a gente faz por lá. E depois a gente volta para Getxo para dormir. No segundo dia de visitas, a gente vai para Guernica, como o Condé falou, foi essa cidade muito conhecida também pelo quadro de Picasso, que retrata exatamente esse bombardeio durante a Guerra Civil Espanhola, que Franco despejou bombas enquanto os caras estavam saindo para o mercado, estavam saindo de suas casas e foi devastada, né? E aqui a gente sente o pesar do que é uma guerra, do que uma guerra faz em uma comunidade. A gente vai ter a oportunidade de conversar com pessoas lá, teremos uma palestra específica para conversar com o pessoal relacionado ao ETA, né, para contar um pouquinho o porquê dessa história de terrorismo, como foi chamada. Daí voltamos para Getxo, e aí a gente faz uma visita um pouco diferente aqui, então um pouco menos histórica, para uma região mais próxima do que a gente costuma ver como Espanha. Então a gente vai mais para o sul do País Basco, que é La Guardia. La Guardia é uma cidadezinha belíssima, medieval, no topo de uma colina, com vistas lindas e que é berço de uma das regiões mais produtivas e mais conhecidas de produção de vinho, que é La Rioja. A gente está do lado dos vinhos riojanos e a gente vai visitar em La Guardia algumas das caves que tem por lá, são caves subterrâneas que estão por ali mesmo, a gente visita, tem pequenos produtores. Quem quiser comprar vinho, esse é um dos melhores lugares do mundo para comprar vinho, com preço bastante módico e vinhos de altíssima qualidade, tem desde Rioja Alto, enfim. E a gente vai, para quem não conhece, vai almoçar nesse lugar que é a famosa vinícola Marquês de Riscal. Vai gravar um? Não. Olha só, fechar aqui. E a gente, então, almoça aqui no Marquês de Riscal. Voltamos para Getxo. No dia seguinte, nós faremos uma visita passando por Salinas de Añeña, por Vitória-Gasteiz e seguimos até San Sebastián. Então, esse é um dia que a gente vai mudar de hotel, vai sair de Getxo e vai para San Sebastián, que é o nosso segundo ponto de parada. E são só esses dois lugares, são só dois hotéis que nós iremos ficar na viagem inteira. Essas salinas são do tempo romano, são salinas por evaporação, não é uma mina. Então, aqui é um passeio rápido, na verdade, a gente vai conhecer um pouquinho desse processo, de como funcionava desde o período romano. Depois a gente vai para essa cidade, Vitória-Gasteiz, que também tem elementos bastante comuns ao País Basco, mas também tem elementos espanhóis e medievais. E de lá a gente segue para San Sebastián. No dia seguinte, no sétimo dia, a gente vai até Pamplona. E aí a gente sente um pouco de uma Espanha mais, apesar de estar dentro do País Basco, das fronteiras culturais do País Basco, Pamplona já é aquela Espanha mais conhecida, como a gente conhece, né? Então tem uma parte romana forte, tem uma parte nova, tem uma cultura de Plaça de Touros, né? Aqui continua viva essa tradição das touradas. E a gente visita um pouquinho uma praça grande, enfim, esse modelo típico de cidades espanholas que a gente conhece. No oitavo dia, a gente tem um city tour em San Sebastián, então aqui a gente conhece um pouquinho da cidade de San Sebastián.
Depois a gente vai para a parte francesa. Aí a gente começa as visitas na parte do País Basco francês. A gente vai primeiro para Bayonne, conhece um pouquinho de Bayonne e volta para San Sebastián. Então, San Sebastián tem também esse casco viejo, tem esse centro antigo. Um dos melhores lugares para se comer em pinchos, que são tapas, né? Essa comida típica espanhola que lá se chamam pinchos. Incrível, assim, todos os bares e botecos têm um melhor do que o outro. Então, parte gastronômica realmente é um dos pontos altos aqui. A gente vai conhecer um pouco enfim, andar pela cidade antiga, vai conhecer igrejas, vai conhecer monumentos históricos, e depois a gente segue para Bayonne, na França, e conhece essa cidade específica do País Basco. Voltamos para São Sebastião, e esse próximo dia nós temos um dia livre. Quem quiser ficar em São Sebastião, curtindo a cidade, absolutamente livre para isso, ou quem quiser faz uma atividade opcional que a gente continua na parte francesa, a gente vai para os Pirineus Atlânticos, e mais do que os Pirineus, a gente tem vamos dizer, um opcional do opcional, que é para quem quiser também conhecer. Os Pirineus são maravilhosos, são lindos, é uma das regiões mais lindas que tem na Europa, mas também a gente tem a opção de ir para dois outros lugares, para quem quiser continuar a viagem ali, que é o Santuário de Lourdes, famosíssimo, que a gente vai estar nessa parte do sudoeste da França, e a região de Pau, na França também, outra cidade muito, muito bonita, cortada por um rio maravilhoso, que são duas atrações que fogem um pouquinho da temática, então a gente está fugindo um pouquinho, quebra um pouco, vai para uma parte católica, vai para uma cidade enfim, um pouco mais recente, mas a gente vai ter isso como um opcional. E quem quiser ficar em São Sebastião curtindo a cidade, experimentando os pinchos de todos os bares, está tudo certo também. No nosso último dia de programação formal, a gente vai até Espelette, na verdade, vai para San Juan de Luz e Espelette, próximo também ali nessa região do sudoeste do país da França, ainda dentro do País Basco. E são cidadezinhas com uma característica típica de arquitetura. Então, isso que você vê aqui são pimentões pendurados, eles fazem esse prato típico que é um pimentão, tipo um filé de pimentão, apenas uma carnezinha de pimentão, que eles colocam o sal que vem daquelas salinas lá, que são famosas, uma flor de sal famosíssima, que todos os chefes estrelados utilizam, vem dessa região, eles fazem esse filé de pimentão com essa flor de sal. E aí, a nossa volta, a gente sai de San Sebastián, volta para Bilbao para pegar o retorno a partir do aeroporto de Bilbao. Por que a gente está saindo de Bilbao e não de San Sebastián? Porque a quantidade de voos que nós temos em Bilbao é muito maior. O nosso voo de referência é um voo da Air France. Por quê? Porque tem muito mais opções. E nós, enfim, de San Sebastián, quem quiser também, dá para ir via Ibéria, é possível, mas só tem um voo saindo de San Sebastián para Madrid. Então a gente preferiu voltar para Bilbao, pegar um voo da Air France e dali voltar para Paris e de Paris para São Paulo. Existem outras opções, mas o nosso voo de referência é esse. Tem também uma questão de preço, que está legal, e porque a Ibéria, apesar de terem boas experiências, mas a gente tem tido algumas experiências relacionadas à bagagem. A gente tem tido algumas más experiências relacionadas à perda de bagagem com a Ibéria. E voltamos, então, chegamos no Brasil, chegamos em São Paulo no domingo. Retornamos no domingo mesmo. Alguns destaques aqui. Então, como eu falei, a história dos pinchos, que são esses montados, né, essas tapas que permeiam todo o País Basco. A gente vê isso em todo lugar e é maravilhoso, um melhor que o outro. Mas também tem alta gastronomia. Você tem excepcionais restaurantes nessa região e a gente pode marcar para vocês, quem quiser fazer um tour gastronômico de altíssima qualidade. Os hotéis. Em Guecho, a gente fica nesse Palácio Arilucci, que é enfim, uma grande casa, na verdade, que foi inteiramente reformado. Ele acabou de abrir, abriu esse ano,
já faz parte do Leading Hotels of the World. Os quartos não são quartos grandes, a gente está falando de quartos entre 25 e 30 metros quadrados, mas também não são pequenos. Mas é um hotel muito bacana. A Luana esteve lá agora, provou a comida, estão muito bem organizados, está cheirando novo, assim. Então a gente gostou da ideia do que ficar ao invés de um Radisson em Bilbao, que não fazia muito sentido para o que a gente gosta de apresentar. Ele também fica frente-mar, na verdade, um braço de mar, na marina, próximo da marina, e tem uma vista muito bonita. O outro hotel que nós viremos ficar em San Sebastián é o famoso Hotel Maria Cristina, faz parte da Luxury Collection, é um hotel antigo, mas muito bem preservado, cuidado, fica do lado do rio, está extremamente bem localizado, os quartos são bons, e aqui a gente passa a maior parte do nosso tempo durante a viagem. Então, eu acho que é uma escolha bastante acertada para essa viagem. E aqui a gente está pegando, são quartos um pouco maiores, a gente está pegando os Premium Riverview Room, quem quiser fazer upgrades também podem fazer. E aqui, para quem quiser explorar a cidade naquele dia livre, é excepcional. Você pode sair daqui, ir, passear, voltar e tá tudo certo. É isso. Aqui a gente colocou um QR Code. Se alguém quiser pedir informações ou ver o roteiro da viagem, é só clicar no QR Code aqui e você já vai ser direcionado para, para perguntas e para pedir mais informações, e as meninas das nossas consultoras entram em contato com vocês. Ou se não, quem já tem contato com as consultoras, é só mandar um WhatsApp, tá tudo certo. Alexandre, Certo? só lembrando Olha. que Lourdes, quando a gente Uhum, estiver no País Basco francês, e Pó, País Basco, uhum. que Lourdes é um dos lugares onde os católicos acreditam que a Virgem Maria apareceu, né? Maravilha. É um dos lugares assim Mais mais sagrados. importantes, mais sagrados do catolicismo devocional a Maria, né? Uhum. Como Fátima em Exato. Portugal, Lourdes na França, né? Exatamente. Esse vai ser Isso um aí. adendo da viagem, mas que é bacana, né? Que a gente está muito próximo dali, não é tão simples chegar, e como a gente está próximo, vamos aproveitar, já estamos aqui. Quem quiser conhecer, é um lugar lindo, com toda essa parte importante para o catolicismo, sagrada, e o Pondé ainda dá uma palhinha falando sobre Lourdes, certo? Claro. E assim, aí a gente vai atravessar o País Basco francês profundo, né? Exatamente. Completamente off-road, assim, de turismo. Totalmente. Totalmente. A gente sai do básico, do óbvio, e entra para as pequenas cidades. A gente vai passar por outras pequenas cidades por ali, e são espetaculares. Os Pirineus também, essa parte dos Pirineus é maravilhosa, é lindo demais. Então a gente tem um pouco de tudo aqui. A gente tem cultura, a gente tem natureza, a gente tem muita filosofia, muita discussão política, identitária. A gente tem muito vinho bom, tem muita comida boa, enfim, é sensacional. Assim, é uma viagem maravilhosa. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para abrir os microfones, ou se quiserem fazerem perguntas pelo chat também, estamos aqui acompanhando. Gerson, estou vendo aqui, você perdeu os primeiros 4 dias, nenhum problema, pode deixar que a gente manda para você o roteiro da viagem, tá bom? Fique tranquilo. É, Dúvidas? uma Pode falar. pergunta. é, Desculpa, eu sou médico e cheguei atrasado. Nenhum problema, nenhum Ah, problema. o grupo, quantas pessoas médias são assim? Forma geral, a gente está falando em 20 pessoas, mais ou menos. 22, aí tem mais quem acompanha o Pondé, a Danite, e o nosso queridíssimo e sempre habitué, Maurício Polato, que é o anfitrião da Latitudes. Ou seja, ele é o cara que vai cuidar da parte logística da viagem. Ele cuida para que vocês, as pessoas que forem viajar, se sintam absolutamente confortáveis, né? Não tem nenhum problema, ele cuida dessa parte. E o Pondé cuida da parte de conteúdo. Essa é a ideia. A gente sempre divide os papéis. E a gente, obviamente, tem os guias locais que fazem aquelas aparições nos lugares especiais. Então, vai comentar sobre uma igreja, sobre um monumento, sobre uma parte histórica.
A gente tem sempre esses três elementos: o especialista, o anfitrião e o guia local. E é uma viagem bastante intensiva, assim, em termos de horários, saída cedo. Eu acho que o cedo da história, assim, as aulas são cedo. A gente faz as aulas do Pondé normalmente na parte da manhã, né? Então a gente acorda, toma café, faz a aula. Depois da aula, a gente faz as visitas. Tem algumas que a gente visita mais, a gente volta mais cedo, volta por volta de umas 4 da tarde. Normalmente a gente faz o almoço durante o período de visita. A gente está em alguma cidade, algum lugar específico, volta por volta das 4, 5 da tarde e a noite em geral é livre. Tem um dia que a gente tem o dia inteiro livre, mas que tem esses opcionais para quem quiser fazer. Lembrando que os opcionais são opcionais inclusos, ou seja, não tem que pagar mais por isso. Já está incluso. Quem quiser ficar na cidade, fica. Quem quiser passear um pouco mais, passeia. Tem alguns que a gente faz um pouco mais curto, tem outros que são mais longos. Tem dias que variam. Então, essa é mais ou menos a dinâmica que a gente faz. E nesse caso específico, a gente tem só 2 hotéis. Por exemplo, na Irlanda, que foi a última viagem, Pondé, quantos hotéis a gente teve lá? 3? 3. Três Esse é uma hotéis. viagem um pouco mais slow, vamos dizer assim. 4. Maurício está sempre atento. Maurício está aqui do nosso lado, comentando que foram 4 4 hotéis. hotéis na Irlanda? Diz ele que sim. Deve ter sido Dublin, Cork, Não, é que a gente Galloway. voltou para o primeiro hotel. Teve 4 mudanças de hotel, 4 mudanças de na hotel. Aqui a gente só verdade. vai ter uma mudança. Mas a gente voltou para o primeiro hotel em Dublin. Então ficou 4 mudanças, é É verdade. isso aí. O Mas Maurício tá com a gente aí? Tá, né? ele O tá Coringão tá aqui. aí. Ele tá aqui. Ô, Coringão, cadê Olha você? só. Dá um oi para todo mundo aqui. Sumiu o menino. Sumiu. É, Deve estar em sem câmera e Itaquera. áudio. Não, tá na Tem banheira agora. câmera e áudio, olha só. Tá na banheira, certeza. É, Gerson, mais alguma dúvida que você tenha? Não, não, eu lamento não ter entrado também no Não, sem início problemas. da atividade, mas qualquer coisa também eu pergunto por e-mail aí, ou Sem telefone problemas. para a Sem turma problemas. aí. É isso É, aí. As consultoras te mandam o roteiro e depois fique à vontade para fazer qualquer pergunta. O aham. tema é Em termos. nacionalismo, identidade, né, Gerson? Tema Aham, político. Conflitos de claro. identidade de nações. Por isso a gente escolheu o País Basco, porque lá, Vou colocar aqui. historicamente, é um território de conflito nacionalista, né? Vou voltar aqui Diz que o espanhol no País Basco é mais chato. Eu falo legal o espanhol, mas o País Basco é mais difícil. Dizem, eu não conheço. É, digamos assim, para algumas pessoas não é uma língua tão bem-vinda. É. É a língua do opressor, né? Muito bem. Mais alguma pergunta, senhoras e senhores? Estamos bem? Acho que está bem. Estamos bem, né? Então tá bom. Vou pedir para as meninas enviarem os roteiros para vocês. Pondê, mais alguma ponderação? Ponderação. Olha, essa foi boa. Eu queria, Ponderação, ó. Essa é uma Ponderação. piada muito velha, Alexandre. Não, mas eu não Com tinha o feito ainda. sobrenome, Eu Não não foi tinha a feito ainda. primeira vez, ponderação. Desculpa. Pondé, eu, Oi. eu assisti ontem um filme na Netflix, Cara a Cara com o ETA. Olha, Bem bacana. Cara Olha, boa a cara indicação. com a ETA. É o chefão lá da ETA, o Terneira, tremendo Aham. assassino. Mas achei bacana, acho que vale a pena ver as atrocidades que ele cometeu. Os caras eram duros mesmo. a Guerra, gente vai guerra. ter, a gente vai ter a oportunidade de conversar cara a cara com um deles Isso lá na aí. Ah, viagem. vai Vai. com guerreiro? As surpresas deixa para viagem. Não Ah, atual, eles estão né? na Que política. oficialmente não tem, né? Estão na Hoje. política. Estão na É, política, isso mesmo. Estão na é, política. tá bom. Vai ser Depois bom. de viejos, todos são santos. É que sim. Ah,
Isso Bom, aí. vamos bem. entrar na dieta, porque pinchos É, e marca não, fiscal não vai ser exatamente. fácil. Exatamente isso. Vai ser uma semana de esbórnia, como diziam os italianos. Sim. Muito bem. É isso aí. Pondé, É. então? Estamos bem? Então, obrigado, estamos bem. Agora vamos tocar isso. Passar Vamos o tocar ano isso e aí. chegar em abril, É isso aí. tá bom? Maravilha. Obrigado a Obrigado. todos e todas. Tá. Boas Obrigado a vocês. Boa festas, noite. boas festas para todos. Boas festas. Boas Boas Obrigado. festas. Tenham um bom Tchau, ano. tchau. Tchau, tchau para Até vocês. breve. Até Vamos logo. terminando, então. Até logo. Obrigado. 3, Tchau, tchau. 2 e 1.